Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, tá? Então, hoje a nossa aula vai ser de história, tá bom? O assunto é a história das moradias e está na página 62 a 67, tá bem? Vamos assistir a aula, prestem atenção, tá bom? Se observarmos as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há diferença entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Os primeiros homens viviam nas áreas onde haviam alimentos para se defenderem dos animais e abrigavam-se em cavernas e grutas. Então, a Pro acabou de ler o quê? Que se nós observarmos as moradias, as casas, elas são diferentes umas das outras ou são todas iguais? Não, né? São diferentes. Cada uma tem o seu modelo, cada uma usa material diferente, né? Então, cada moradia, ela tem a sua característica diferente, né? Ela tem as suas diferenças. E de acordo com o tempo vai passando, vai acontecendo o quê? A reforma, não é isso? Vai ficando com um modelo mais moderno, com um modelo mais bonito. E antigamente, os primeiros homens, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Eles viviam aonde? Em grutas e em cavernas, porque não existia casa. Então, eles viviam nessas grutas e cavernas, por quê? Porque para se proteger do perigo, não é isso? Então, por isso que eles moravam em grutas e cavernas, porque não tinha ainda, não existia um modelo de uma casa como a nossa. Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter a sua moradia. Então, existem pessoas que têm a sua casa própria. E para ter a nossa casa própria, custa alto, custa muito dinheiro. Não é fácil termos uma casa própria por questão do custo, que é caro. E aí, o que é que acontece? As pessoas, elas pagam um aluguel para ter moradia. E como é pagar aluguel, Pauline? Pagar aluguel é para o dono da casa que nós estamos morando, e aí todo mês nós temos que pagar esse valor para o dono da casa, porque nós estamos morando na casa dessa pessoa. Então, é chamado o quê? De casa de aluguel, porque não é nossa. E a casa própria é quando é nossa, quando nós compramos. Então, ela é casa própria. Outras pessoas não têm onde morar e vivem em situação de rua. Não existem moradores de rua? Aqui, se a gente for no centro da cidade, vocês já perceberam alguns moradores de rua dormindo na calçada. Por que essas pessoas vivem na rua? Porque não tem casa, não tem família. Então, fica nessa situação, né? Vivendo na rua porque não tem casa. Encontramos também moradias em lugares impróprios, como morro e margens de rodovias. Para a construção dessas moradias, são usados papelão, pedaços de madeira, zinco e plástico. Mas, como esses lugares impróprios? Vocês já assistiram jornal, ou já viram em revista, televisão? Nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas casas no morro,
Vocês já escutaram alguma notícia assim? Houve um desabamento e aí as pessoas morreram soterradas. Por quê? Porque o morro não é para fazer moradia. Porque quando tem essas chuvas fortes, o que acontece? Desmorona, eles destrói, desfaz. A chuva, quando vem muito forte, ela derrete a terra e aí acontece o quê? As casas acabam sendo destruídas e pessoas morrem. Por quê? Porque ficaram subterradas na terra por conta de que da moradia feita em lugar impróprio. Mas por que eles constroem em lugar impróprio? Porque não tem condições. Aí acaba acontecendo o quê? Fazendo essas moradias em lugares errados, não é isso? E também tem moradias na margem da rodovia, quando nós viajamos. Não sei se vocês já viram algumas moradias na estrada, umas casinhas pequenas, é perigoso, não pode, porque é BR passa o quê? Passa caminhões, passa carro o tempo todo, e é perigoso porque um acidente, os caminhões vão invadir o quê? Essas casas em lugares errados. E o que vai acontecer? Pode acontecer uma tragédia, as pessoas acabarem morrendo ali daquelas casas, porque tá no lugar errado. Tá bom? Entenderam? Aí aqui a Pauline colocou 3 imagens. A primeira, tá vendo? A primeira imagem e a segunda está construído de forma errada, de forma imprópria, tá vendo? Aqui a primeira é próxima do rio. Se esse rio ter uma enchente, e aí a água vai o quê? Invadir e pode correr o risco de todos os moradores morrerem, tá vendo? E observe os materiais dela. Ó como está a construção, tá vendo? Com madeira. O telhado não são de telhado mesmo, são de eternite. E é tudo perigoso, porque se der um vento muito forte, uma chuva, essas casas vão suportar? Não. A segunda imagem é o que? São casas construídas em morros, tá vendo? Aí quando dá uma chuva forte, ou então, por estar construído errado, não suporta, o que acontece? Desaba, desmorona, destrói. Então, é errado, não pode construir a casa de forma errados em lugares errados. Tem que ter um documento com um engenheiro para ver se o lugar pode ser construído e construir tudo certinho com segurança. Só que eles constroem assim porque não tem condições financeiras, eles não têm dinheiro. Aí acaba acontecendo isso, e isso é muito triste, né, gente? E por último, a imagem de um morador de rua, não é isso? Com 2 cachorros. E é o que a gente costuma ver, né? Eu não sei se vocês já viram, eu creio que sim. Mas vocês já viram os moradores de rua? Eles dormem assim, na calçada, e alguns têm seus companheirinhos, que é o quê? Que são seus animais. E isso é muito triste, não é? Mas é a realidade. Isso acontece, isso é de verdade. Então temos que agradecer a Deus, porque nós temos uma casa para morar. E agora nós iremos ver as principais moradias na época da escravidão. Vamos ver como eram elas? A Casa Grande era a principal residência localizada nos engenhos, onde se plantava a cana e onde era feito o açúcar. Era a Casa Grande que morava o senhor do engenho e a sua família. Então, a Casa Grande era o quê? Era a principal residência localizada nos engenhos naquela época. E ali era o quê? Plantava o quê naquele terreno? Uma cana-de-açúcar. Ali era feito o açúcar. E quem é que morava na Casa Grande? O senhor do engenho. Quem é que morava ali? Era o patrão dos escravos. Então, eles moravam nessa Casa Grande.
Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Então, os escravos, eles eram trazidos de onde? Da África, para trabalhar nessas plantações de açúcar, nessas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. E onde é que eles moravam, Prolene? Eles moravam nas senzalas. Como era essa senzala? Eram galpões de porte médio, era grande esses galpões, onde os escravos passavam a noite. E como era esse lugar? Não possuía cerâmica, só era o piso de cimento, eram abafados e eram feitos de barro e madeira. Então, eles não tinham conforto, era feito assim, era lugares apertados, não é isso? Não tinha cerâmica como a nossa casa, era chão de cimento, era feito de barro, de madeira, então não era uma moradia correta para eles, mas como eles eram escravos, e aí eram tratados dessa forma errada, não é isso? Essas construções ficavam nas terras dos engenhos, e na senzala moravam várias pessoas, então várias famílias moravam nessa senzala. Vamos ver agora como é que elas eram. Aqui é um engenho onde eles produziam, né, o açúcar. Aí nós estamos vendo alguns escravos, né, mulheres também trabalhando. Então eles trabalhavam o dia todo no engenho. E aqui a senzala era a moradia deles, era aí, não é? De forma indevida, não é isso? Não tinha conforto nenhum. Era pequena, apertada. Então, os escravos naquela época, eles não tinham qualidade de vida, eles não tinham uma casa com conforto, com cerâmica, como a nossa, arrumada. Eles viviam dessa forma, escravizados, né? Eles eram trazidos da África para trabalhar para o senhor de engenho, né? Mas graças a Deus, houve a libertação deles, né? A abolição, e hoje não existe mais isso, né? Graças a Deus. Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar para a Prolene, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e eu tô com saudade de vocês.